Pessoal, vamos para mais um dia de estágio, né? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a unidade pediátrica. Onde fica o quê? Onde fica as crianças. Qual idade, até que idade que a criança fica nessa unidade? Pessoal, a criança ela fica na unidade pediátrica a partir de 28 dias de nascido, 28, 30 dias após o nascimento, até. Tem unidades que recebem crianças menores de 14 anos, outras unidades pegam crianças pegam crianças até 15 anos. Depende de cada instituição e depende do que também? Da estrutura da criança. Às vezes é uma criança que tem 14 anos, mas ela tem uma estrutura pequena, então vai depender de vários critérios avaliados pelo médico. Se for uma criança, a criança tem 14 anos, mas é um baita do meninão, como é que ele vai ficar na unidade pediátrica? Já pode mandar ele pra clínica, tudo bem? Pra clínica médica. Então, qual que é a estrutura física da unidade pediátrica? Tem que ter o posto de enfermagem, onde vai ter o quê? Vai ter a pia, onde vai ser realizado o preparo das medicações, o preparo das nebulizações. Vai ter os medicamentos que serão utilizados naquele plantão. Como é que funciona? O profissional de enfermagem auxiliar chegou no plantão dele, ele viu no prontuário das crianças, nas planilhas, tem uma planilha que fica separado, onde tem o quê? Onde tem as prescrições de cada criança, fica numa prancheta. Então ele vai pegar aquela prancheta e vai ver quais as medicações que serão administradas naquele horário, naquele plantão dele para as crianças, e ele vai ver, tá faltando algum medicamento? Se tiver, já vai fazer a requisição dessas medicações na farmácia. Então ele vai ter que ver se tem as medicações e vai deixar nesse posto de enfermagem. Vai ser guardado as medicações, as ampolas, os frascos de soro fisiológico, tá bom? Soro glicosado, de acordo com o que vai precisar na prescrição. Vai ter também o quê? Os materiais que são mais utilizados na pediatria. As amotolias de álcool 70, vai ter o que ainda nesse posto de enfermagem? Vai ter os pacotes de algodão, os pacotes de gases, os materiais para curativo, todos os materiais que serão utilizados na realização dos procedimentos das crianças vão ficar no posto de enfermagem, tá? Vai ficar os prontuários, onde vai ter todas as informações daquela criança, todos os relatórios, todos os diagnósticos, os resultados de exames, tudo vai ficar lá. Tá bom? Então, posto de enfermagem onde fica as medicações e o prontuário. Geralmente, o posto de enfermagem, ele fica o quê? Fica anexo à recepção, a parte da secretaria, onde fica o quê? O oficial administrativo mexendo com a parte impressa dos prontuários e dos exames das crianças internadas, tudo bem? Outra parte que vai ter lá o quê? Vai ter as salas, os quartos onde as crianças vão ficar. Geralmente, cada quarto vai ter várias camas. Na pediatria, é mais comum a gente ver o quê? Berços de ferro, bercinhos, para ficar aquelas crianças, porque a maioria é tudo criancinha pequena. Quando chega alguma criança maior, ou eles têm camas separadas em outras salas, ou eles trazem as camas, outras camas maiores, outras macas, tudo bem? Então tá, vai ter o quarto onde ficam os berços das crianças. O que vai ter no quarto? Vai ter suporte de soro, vai ter régua de oxigênio, alguns quartos já vai ter o banheiro, onde vai ter chuveiro, vai ter as banheiras, a banheira onde vai realizar o banho daquela criança, vai ter o armário para guarda dos lençóis, das roupas que vão ser utilizadas naquele local, vai ter um lugar para fazer a troca da fralda da criança, tudo dentro do quarto onde a criança vai ficar internada, tudo bem? Lembrando uma coisa que é importante a gente comentar. Em algumas unidades, algumas instituições, eles colocam as crianças internadas de acordo com a idade, para não ficar aquela mistura. Tem uma sala aqui que tem 2 bebezinhos e tem 4 crianças de maiorzinha, 4, 5 anos. Não, eles dão preferência. Um quarto só para os bebezinhos menores, os pequenininhos, crianças de colo, e um outro quarto para os maiorzinhos. Eles podem separar dessa forma, ou eles podem separar de acordo com o quê? Com a patologia daquela criança. Deu ingresso, recebemos
4 crianças que estão com alguma síndrome diarreica, vão colocar tudo no mesmo quarto. Por quê? Para não ter aquela mistura, aquele risco de transmitir aquela doença para as demais crianças que estão internadas. Às vezes tem uma criança lá que só tá internado por causa de uma gripe forte, por causa de, apresentou uma convulsão, tá lá internada só para poder fazer algum exame, alguma observação. Vai colocar ela junto com a criança que tá com diarreia, em vez de ela ter alta logo, ela vai ficar o quê? Pode ter risco de pegar uma outra tipo de doença, uma infecção intestinal. Então, pode ser separado as crianças de acordo com a idade ou de acordo com a patologia que ela está apresentando. Aconteceu um surto de conjuntivite. Coloca um quarto separado só para as crianças com conjuntivite. Um surto de infecção teve casos de infecção intestinal. Coloca separado num quarto só para isso. Outro quarto também que tem na unidade de pediatria é o isolamento. Por quê? A criança está com uma suspeita de alguma doença transmissível, alguma doença infecciosa transmissível. A criança está com risco de meningite, está com a suspeita de meningite. Então, tem o isolamento que a criança vai ter que ficar lá. A criança ela tá com a catapora grave. Por que eu vou colocar aquela criança no quarto que tem outras com risco de contaminar outras crianças? Não, vai colocar a criança num isolamento, tudo bem? Então tem que ter uma sala de isolamento para não ter risco de o quê? De transmitir alguma doença para as demais crianças, transmitir outra patologia, tá? O que mais que vai ter lá? Vai ter um quarto onde vai ser guardado os equipamentos que só serão utilizados uma vez ou outra, os materiais dos equipamentos. Vai ter também o quê? O expurgo, onde vai ser colocado, desprezado as bacias, as cubas, as pinças de algum procedimento. A criança está internada, está com uma ferida, foi feito o curativo. Foi utilizado as pinças para fazer aquele curativo. Vai ser desprezado e feito a lavagem lá no expurgo. Então tem que ter o expurgo também, tá? Lembrando o que? Tem uma sala de recreação. Criança é criança. É muito difícil uma criança sair da casa dela para poder ficar num ambiente hospitalar. Então tem que ter um quarto de recreação, uma sala de recreação para distrair aquela criança, onde vai ter o quê? Onde vai ter televisão, vai ser colocado vídeo com desenhos, vai ter alguns brinquedos, vai ter revistas, vai ter alguma coisa que interage aquela criança. Então a unidade de pediatria tem que ter uma sala de recreação, tudo bem? Então essas são as áreas, a estrutura física. Os leitos, a parte da enfermagem, onde fica os prontuários, as medicações, o isolamento, o expurgo, sala de guarda dos equipamentos, são mais esses. A equipe é praticamente nada de diferente. O médico plantão, médico pediatra, a enfermeira responsável pelo aquele setor, a equipe, os auxiliares e técnicos de enfermagem que vão realizar os procedimentos, uma funcionária que fique na área administrativa e o pessoal da limpeza que vai nos setores fazer a higienização, tá? E vamos falar um pouquinho mais sobre os procedimentos. Quais são os procedimentos mais comuns que o auxiliar técnico faz na unidade pediátrica? Receber o paciente. Recebido, paciente proveniente do pronto-socorro, proveniente do centro cirúrgico, paciente veio deambulando, paciente veio no colo. Vamos anotar como é que a gente recebeu o paciente. Anotar tudo no prontuário, identificar o paciente, colocar a pulseirinha. Qual outro cuidado? Outro procedimento, aferição dos sinais vitais. O paciente foi colocado já no quarto, o que a gente vai fazer? Já recebeu o paciente? Vamos fazer o quê? Instalar um soro. Prescrição, o médico pediu para quê? Para instalar um soro. A criança precisa se reidratar, precisa receber algum medicamento, algum antibiótico por longo período de tempo. Vai ficar 7 dias em antibiótico terapia. Instalação de soro. Então o procedimento vai puncionar um acesso. Que mais que vai ter de procedimento? Verificação dos sinais vitais. Criança chegou lá, verificar. Vai ter tem um horário preconizado. 10 horas, às 15 horas. Vai o quê? Verificar a temperatura daquela criança, anotar no prontuário, tem um impresso lá no hospital, onde a gente anota o quê? Anota todos os sinais vitais verificados. Então, nessa prancheta, o que vai ter? Vai ter lá uma planilha com o número do leito e anotado. Leito 1,
temperatura, peso, eliminações, dieta. O que a gente vai fazer como rotina? Anotar, verifiquei a temperatura, anoto nessa prancheta de acordo com o número do leito da criança. Perguntar o que? Se a criança fez xixi ou cocô. Mãe, se for uma criancinha de colo, ele fez cocô hoje? Fez? Então marca ok. Fez xixi? Ok. Ele comeu bem, mamou bem? Aceitação da dieta. Então a gente vai sempre marcando na planilha e depois passando no prontuário. Eliminações fisiológicas presentes, aceitou parcialmente a dieta, aceitou completamente a dieta, fazendo anotaçãozinha de enfermagem. Sempre a gente vai ter que anotar. Quando vocês forem para o próximo campo de estágio, vocês vão lembrar do que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, anotar eliminações. Ai, mas por que eu tenho que anotar eliminações? Pra ver se a criança ela não tá o quê? Com algum problema. Criança, ainda mais os menorzinhos, geralmente eles fazem cocô todos os dias, para ver se não tem nenhuma alteração. Xixi, por que eu tenho que anotar? Qual que é a importância de anotar se a criança tá urinando? Porque, gente, para ver se ela não tá tendo retenção urinária, se não tá com algum sintoma de infecção urinária. A pessoa quando tá com infecção urinária, ou ele pode também, dependendo do grau da infecção, ele pode ficar sem urinar por um período de tempo. Então a gente vai ter que observar se as eliminações da criança estão dentro da normalidade. Se não estiver, falar com o enfermeiro responsável, tudo bem? Outro procedimento também que pertence aos sinais vitais. Às vezes é uma criança que está com uma suspeita de uma possível diabetes. Tem que monitorar a glicemia. Não vai ser monitorado a glicemia de todas as crianças, somente daquela que o médico prescreveu. A criança está com alguns sintomas e o médico está desconfiando que ela está com uma possível diabetes juvenil. Então, a criança que ela não está ganhando peso, é uma criança que ela anda cansada, prostrada, é uma criança que está desanimadinha, que faz muito xixi, que você vê que é uma criança, o médico está suspeitando de diabetes, ele vai pedir o quê? Pedir para monitorar a glicemia capilar, tudo bem? Esses é mais sobre os sinais vitais. Vai às vezes fazer o quê? Verificar o peso da criança. Tem alguns casos que precisa monitorar o peso da criança, verificar aquele peso. Por quê? É uma criança que ela deu, um exemplo, uma criança ela deu entrada no hospital com baixo ganho de peso, uma criança que ela apresenta características de desnutrição e está sendo internada para diagnosticar qual que é a causa daquele baixo peso e se o tratamento dela está fazendo com que ela ganhe o peso adequado. Então, vamos ter que pesar aquela criança diariamente. Tem lá na sala onde guarda os materiais, vai ter uma balança, tanto para a criança maior quanto a balança digital para o bebezinho. Então vamos ter que pesar aquela criança e anotar o peso, anotar a estatura daquela criança, tá? Então são alguns procedimentos que serão realizados na unidade pediátrica. Outro procedimento que pode ser realizado, curativo. Às vezes a criança veio do centro cirúrgico, foi feita alguma cirurgia, cirurgia de cabeça, alguma outra cirurgia. Vamos ter que realizar o curativo, observar aquele local. Tá com sangue, tá com pus, tá vermelhinho inflamado, tá com alguma alteração naquele curativo, nós vamos observar e chamar o enfermeiro. Outro procedimento que nós temos que fazer, enema. Alguns casos a gente tem que fazer enema na criança. Já ouviram falar? Enema ou clíster enema. O que é? Quando uma criança ela tá com o intestino preso, tá vários dias sem evacuar, já tentou de várias formas massagem na barriga, aquela criança não está evacuando, tá com fezes endurecidas no intestino e presas no intestino, então o médico pode prescrever o quê? Um enema ou um fish enema. Como é que é? Vai colocar a criança em decúbito lateral, vai preparar o material, às vezes é uma solução, vai administrar aquele líquido na região retal, na região anal daquela criança. Vocês também que vão fazer esse procedimento. Então, são alguns procedimentos que serão executados na pediatria.
Outro procedimento, a administração de oxigenoterapia, administração de nebulização. A criança deu entrada com uma pneumonia, ou uma crise de bronquite, ou então alguma alteração que está obstruindo a região respiratória da criança. O médico prescreveu o quê? Prescreveu nebulização, inalação. Vocês que vão ter que preparar. Então, alguns procedimentos que são realizados na pediatria. Outro procedimento, às vezes precisa realizar a higiene corporal da criança, o banho da criança. Às vezes é uma criancinha pequenininha, a mãe tá insegura, vão ter que auxiliar a mãe a andar, entendeu? Então tem a higiene corporal da criança. Aí tudo, pessoal, todo procedimento que é realizado, anotar no prontuário. Encaminhado criança para o banho, auxiliado no banho. Então, tudo que vocês fizerem, anotar o horário, anotar tudo no prontuário, porque é uma prova do que foi feito e carimbar, assinar e carimbar. Então, esses são alguns procedimentos que são realizados na pediatria. Amanhã eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre as técnicas. A gente vai fazer um pouquinho sobre as técnicas. Como é que é feito a técnica de instalação de soro, mas vamos falar um pouquinho amanhã, tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouquinho sobre a unidade de pediatria, tá bom? Então até a próxima, tchau, tchau!